Bom dia, meus queridos irmãos, irmãs da comunidade Cristo, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Igreja Evangélica Luterana de Uberlândia e também nossos irmãos que moram em Uberaba e também em Patrocínio, que fazem parte então desta paróquia de Uberlândia. Nós chamamos a todos os irmãos bem-vindos nesse momento de reflexão, também a outros irmãos que nos acompanhem igualmente. Que Deus Espírito Santo esteja com todos para que possamos, nesse momento, fazer uma reflexão que possa contribuir, assim, com o fortalecimento de nossa fé, com, enfim, o aumento no nosso coração da esperança e do amor, aquilo que de fato importa, e particularmente nesse momento de maior crise, é o que nós mais precisamos, para que assim possamos enfrentar esses momentos difíceis com coragem, com paciência, com resignação, sempre confiando que Deus há de, no seu momento certo, movimentar o mundo ao nosso redor, no sentido de providenciar a nossa segurança. E especialmente nós aqui nos referimos à oportunidade que cada vez chega mais perto, e alguns já a tiveram, da vacina. Que Deus Espírito Santo abençoe especialmente nesse momento todo esse processo, e em particular esteja presente naqueles que nesse momento mais sofrem, nas UTIs, nos hospitais, nas filas, esperando internação, na ânsia, enfim, difícil de ter aquilo que nós temos de uma forma tão grande, que é o ar puro que podemos respirar. Então, enfim, uma coisa das mais básicas começa a faltar na vida, no coração, no pulmão, né, de tantas pessoas. Que Deus também esteja presente com os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde em particular, para que esses possam cumprir bem com a sua tarefa, com coragem, com paciência também, com força, nesse momento de tanta preocupação, de tanto trabalho para esses profissionais, de tanta dedicação, de tanto cansaço, enfim, que Deus esteja com todos, e particularmente também esteja com cada um de nós, nos protegendo, guardando nesses momentos tão difíceis. E queremos assim agora nos recolher. Em todas as dificuldades é muito importante nos recolher, olhar para dentro do nosso coração e assim fortalecê-lo através desta reflexão, não em qualquer coisa, mas na reflexão da palavra revelada por Deus, que contribui, assim, para o fortalecimento de nossa confiança e da nossa esperança. Que essa palavra, então, toque, aqueça os corações de todos nós. Nós, assim, então, iniciamos esse nosso culto de Domingo de Ramos, ou também culto da Paixão. Estamos adentrando a Semana da Paixão, a Semana Santa, onde de uma forma mais próxima, mais intensa, nós refletimos no sacrifício e na dor do Filho de Deus, o nosso Salvador, em cuja dor nós agora encontramos alívio, em cujo sofrimento agora nós encontramos a paz, e que na sua morte nós agora encontramos vida. Morte essa que não foi definitiva, porque no domingo da Páscoa ele ressuscitou, provando assim ao coração de cada um de nós que todas as dificuldades, todos os sofrimentos, todas as dores sempre acabarão em Deus na vitória.
e acabarão, mesmo a morte, um dia, com a nossa ressurreição. Por isso, queremos iniciar com o Salmo, ao último versículo do Salmo deste domingo, que é: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o Salmo 118, versículos 29. Vamos iniciar, portanto, esse momento sagrado em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas nossas tribulações. Se nós dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, vamos nos aproximar de Deus com esse sentimento humilde, confessando a Ele nossas fragilidades, nossos erros, nossos pecados, suplicando que Ele tenha misericórdia de nós e nos perdoe. E Ele há de nos perdoar e nos purificar e assim manter nossa situação de seus filhos e herdeiros da vida eterna. Ó Deus, ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que já por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Mas, ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Pelo contrário, tenha misericórdia de nós e nos perdoe. E consola-nos com o poder do teu Espírito Santo. Amém. Bem, em virtude então desta confissão, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu te anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo em nome de Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Amém. Nós queremos ler agora o Salmo escolhido desse domingo de Ramos, ou domingo da Paixão, que é o Salmo 118, dos versículos 19 a 29, onde lemos: Abri-me as portas da justiça, entrai por ela e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em teu nome, em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as portas do altar, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser.
Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Senhor, nós te suplicamos, dê-nos um coração arrependido, humilde, simples, reconhecido das nossas fraquezas e também, ao mesmo tempo, aberto para o teu amor revelado no nosso Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por nós, que sofreu amargo padecimento para que na sua dor nós pudéssemos ter alívio de nossa própria condenação e dor eterna. Te agradecemos isso e te pedimos isso por amor desse teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós queremos ouvir uma palavra de Deus aqui dita pelo profeta no Antigo Testamento, o profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 12. O profeta já havia previsto esse momento histórico e grandioso da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o evangelho do dia de hoje, domingo de Ramos, domingo da Paixão. E o profeta Isaías, tantos séculos antes, ele assim escreve, profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 12, onde lemos: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o rei, o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Essa é a leitura do profeta e queremos ouvir também uma palavra de Deus registrada em Efésios, capítulo 2, versículos 5 a 11. Efésios, capítulo 2, versículos 5 a 11, onde lemos: E estando vós mortos em vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aquele que se intitulam circuncisos, da carne por mãos humanas. Até aqui a leitura da epístola desse dia.
queremos ouvir também a leitura do Santo Evangelho para esse domingo de Ramos, que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 10. Marcos 11, 1 a 10, onde lemos: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, no qual ninguém ainda montou. Desprendei-o e trazei. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. E todos os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas maiores alturas. Esse é o nosso evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós queremos brevemente refletir nas palavras do Santo Evangelho que há pouco ouvimos, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a partir dela, então, se segue o drama do sofrimento e da dor deste rei, para assim estabelecer com sacrifício um reino de paz, que se estenderia, segundo já previsto pelo profeta Zacarias no Antigo Testamento, de um extremo da terra até o outro. Jesus promete um reino de paz, e ele é muito bem recebido quando entra em Jerusalém. O povo o aclama como rei, clamando Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então foi reconhecido que ele vinha em nome do Senhor. E a ele também cantaram Hosana. Hosana é uma palavra que não se utiliza em qualquer contexto. Hosana é um clamor de salvação. E o próprio Jesus, na palavra Jesus, na origem dela em hebraico, como essa palavra Hosana também, ambas elas têm na origem o termo Salvador.
Tanto assim, quando o anjo aparece a Maria, José, quando ele fala que viria ao mundo o Filho de Deus, a partir do nascimento e da concepção, primeiro da concepção extraordinária de Maria, que deveriam dar o nome a esse menino de Jesus, porque essa palavra Jesus, na sua origem, na sua raiz, tem a palavra Salvador, porque ele salvará o seu povo. Eu não sei bem se as pessoas tinham essa compreensão, talvez não tão clara, de que a salvação de Jesus, ao qual clamam Hosana, não se restringia para a maioria das pessoas a uma missão semelhante aos antigos juízes antes da existência, digamos assim, do Estado monárquico em Israel, quando, em casos de conflito e em casos externos, em caso de invasão, em casos de perigo que o povo sofria nas mãos, às vezes, de outros povos que os invadiam, em função de pilhar as suas colheitas, eles então rapidamente elegiam um juiz, e esse juiz então articulava a liderança e também as forças que eram leigas, mas que estavam sempre preparadas para a defesa da pátria, e assim se defendiam contra os inimigos e sempre obtiveram êxito, apesar de não terem um Estado organizado. Então não tinham um Estado poderoso, era um povo sem Estado, até depois, quando com a eleição por alguns de Saul, começa a monarquia em Israel. E talvez entendiam Jesus como alguém que articularia também a libertação de Israel, que naquele momento era dominado pelos romanos. Essa era um motivo, digamos assim, de condenação. Foi isso que os líderes religiosos levantaram para Pôncio Pilatos para poderem condenar Jesus. Pilatos, ele não via isso em Jesus inicialmente, quando Jesus lhe disse: meu reino não é deste mundo. E de fato o reino de Jesus Cristo está no mundo, mas não é deste mundo. Não se assemelha aos reinos deste mundo. Os reinos deste mundo, eles subsistem, pelo menos até agora, através da força, através do poder. Quantos estados foram criados depois de revoluções, de revoltas contra domínio de outros povos, até que assim conseguiram a sua autonomia? Sempre foi um momento de grande luta, de grande dedicação, de muita morte, de muita violência, né? Mesmo a independência do Brasil de Portugal, ela também aconteceu, apesar de não ter tido uma revolução armada contra os portugueses, mas havia muita violência contra brasileiros que pensavam na independência, como aconteceu, por exemplo, com Tiradentes.
Então isso sempre foi uma coisa intolerável para os dominadores, a tentativa de independência e de liberdade. Todo regime autoritário que é questionado apela para a violência, porque sempre tem receio de perder o poder. Veja o que está acontecendo em alguns países onde paira uma ditadura muito violenta, né? Alguns países árabes que já estão em revolução há 10 anos e ditadores não saem, porque têm grande poder, se armam. Então os poderes desse mundo, né, eles são construídos, além do poder material, econômico, digamos assim, cada vez mais importante, poder comercial, também o poder bélico, né, que já foi muito mais importante talvez do que hoje, porque hoje os conflitos são mais comerciais e econômicos do que propriamente conflitos bélicos, né, embora aqueles ainda continuem acontecendo. Mas os reinos deste mundo, eles se estabelecem sobre o poder, sobre a força. O profeta Zacarias diz que Deus vai quebrar os carros de guerra, Deus vai acabar com as armas e estabelecer um reino de paz. E esse reino de paz, ele pressupõe o perdão. Por isso o salmo de hoje nos fala em portas da justiça, portas da justiça. Jesus, ao entrar em Jerusalém e passar por todo o seu sacrifício, ele abre para todos nós a porta da justiça, pela qual nós podemos entrar e assim fazer parte de um reino de paz que se estende pelo mundo todo hoje. O reino de Deus hoje, ele está aqui no mundo. Ele existe de uma ponta do mundo até a outra, através da presença da igreja. E aqui não simplesmente a igreja como uma instituição civil, aparente, visível, mas a igreja, a comunhão de cristãos que se espalham pelo mundo. Existem cristãos, inclusive, em países que proíbem a prática cristã. Tem governos deste mundo que acreditam que não existe um reino de paz e que lutam, inclusive, contra a própria propagação do evangelho e da igreja cristã nesses países, porque eles têm absoluta certeza, e é um equívoco, de que o cristianismo representa o imperialismo, digamos assim, ocidental, com alguns ideais diferentes dos praticados nesses locais. E, portanto, por receio da estrutura de poder ser assim ameaçada, perseguem o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Mas equivocadamente, porque o reino de Jesus, ele não é um reino que quer, digamos assim, o poder, que se utiliza do poder e das armas. Apesar de esses países, esses governos não estarem assim tão completamente enganados, porque muitos cristãos, infelizmente, confundem o reino de Cristo com reinos deste mundo. É claro que nós, como cidadãos, podemos ter uma militância política, e devemos ter uma militância política, porque é a nossa participação política, ou a falta dela, que vai interferir muito no pão da mesa, especialmente de pobres. Então a nossa participação política, séria,
Ela é um controle democrático fundamental nos governos para que eles não extrapolem as suas funções e acabem assim prejudicando o povo. Então, a articulação política dos cristãos, ela é fundamental como cidadãos. Mas jamais podemos confundir isso de que estamos construindo um reino de Cristo através do poder. Nem através do poder do voto nós estamos construindo um reino de Cristo. Nós podemos, através do poder do voto, construir um reino melhor nesse mundo, mais justo, menos sanguinário, digamos assim. E podemos, assim, pelo voto, eliminar aqueles que achamos que não servem como nossos representantes. Essa é a beleza, digamos assim, com todos os seus limites e dificuldades da democracia e da liberdade de pensamento. Mas jamais nós vamos construir um Estado cristão nesse mundo. Cristão no sentido de que o reino de Cristo seja confundido com o poder temporal. Não, o reino de Cristo não usa exércitos, o reino de Cristo não usa armas, o reino de Cristo não usa violência. O reino de Cristo se estabelece pelo Evangelho, pela pregação do perdão e da paz. E assim ele se estende, independente das posições políticas locais, a todo o mundo. E é um reino que tem um poder também. Mas o poder está nas obras daqueles que se submetem a Cristo. O poder está no amor daqueles que se submetem a Cristo. O poder está numa vida justa, digna, honesta daqueles que pertencem ao reino de Deus. Na verdade, nós sempre vamos pertencer a dois reinos. Há um reino civil, visível, é uma espécie, nós não temos aqui monarquia, então esse termo reino, ele não cabe na nossa situação, somos uma república, nós fazemos parte de uma república, uma espécie, então, de reino. E aí nós exercemos as nossas atividades como cidadão, particularmente através da nossa profissão. Principalmente através da nossa profissão, nós estamos exercendo a nossa cidadania, através do trabalho, através da participação comunitária e através da política também. Ela é fundamental. Mas somos também cidadãos de um outro reino, de um reino que se estende de uma ponta da terra até a outra. Nesse sentido, nós somos universais. Por isso, a própria igreja, que foi chamada de católica, tem esse sentido, ela é universal. A igreja, não importa se ela é romana, se ela é grega, ortodoxa, se ela é luterana, se ela é presbiteriana, se ela é anglicana, na verdade, é a igreja universal. É a igreja de Cristo, é a igreja católica, que está espalhada por todo o mundo. E assim se cumpre a profecia de Zacarias, que esse reino iria se estender de um lado do globo até o outro, de mar a mar. Está espalhada por todo o mundo, através daqueles que se submetem ao domínio de nosso Senhor e Salvador. E se submetem porque estão arrependidos dos seus pecados, creem na graça de Deus, confiam, e isso então redunda numa gratidão muito grande a Deus, onde a maior expressão dessa gratidão a Deus é sempre o amor. É o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor pacífico também para com o nosso próximo. Portanto, a entrada de Jesus em Jerusalém abre essa Semana Santa que nós refletimos no sacrifício de nosso Jesus, que foi um sacrifício na construção desse reino pacífico que todos nós temos a oportunidade de dele participar
e assim usufruir dos seus benefícios, que é o perdão de nossos pecados, a vida, a salvação eterna e agora a força para crucificarmos em nós a velha natureza e procurarmos viver a prática do bem, do amor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te suplicamos que tu mantenhas em nós sempre acesa a chama da fé, para que nós, como pessoas pacíficas e pacificadas contigo, possamos viver também a paz em relação ao nosso próximo. Jamais apelar para o ódio, para a violência, para o ressentimento. Que possamos, quando sentirmos estes sentimentos destrutivos em nosso coração, que possamos lembrar sempre de Jesus, que entrou humilde em Jerusalém para construir um reino diferente desses sentimentos destrutivos que muitas vezes tomam conta de nosso coração. E que nesses momentos possamos nós, ao olhar para Jesus Cristo, nos arrepender e confiar na sua graça e na sua misericórdia, no seu amor. Bondoso Deus, nós te pedimos que tu abençoes a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, a todos os nossos amigos e amigas, enfim, aqueles que correm riscos nesse momento de pandemia, que somos todos nós. Esteja presente com teu santo anjo, os santos anjos para nos guardar e proteger. Olha para aqueles que mais estão sofrendo nesse momento, alivia-lhes as dores. E que possam, se for assim a tua vontade, estar inclusive preparados para entrar no teu reino eterno com fé. Bondoso Deus, enche os corações das pessoas de fé, de esperança e de amor. Bondoso Deus, olha para os médicos que se dedicam incansavelmente, e aos enfermeiros e a todos os demais profissionais de saúde, se dedicam incansavelmente nessa missão de cuidar, de tratar as pessoas que estão ali pacientes e não podem fazer nada a não ser se colocar nas mãos desses profissionais e nas tuas próprias mãos. Abençoa, ó Deus, com tua força, com teu ânimo, com teu Espírito Santo, todas essas pessoas. Bondoso Deus, nós te agradecemos também por tu nos teres guardado e protegido até aqui. Nós te agradecemos, enfim, por tuas dádivas, pelo pão de cada dia. Olhe em especial as pessoas que passam por momentos difíceis, não só em relação à saúde, mas também no sustento da sua família. Aqueles que têm dificuldade de prover o pão de cada dia. Sensibiliza o governo, sensibiliza as pessoas de mais posses, sensibiliza, enfim, aquelas pessoas que podem, a que façam as suas contribuições dentro da medida do possível, no sentido de aliviar as dores daqueles que passam mais crise, mais dificuldades nesse momento de pandemia, que nós não sabemos ainda até quando há de nos acompanhar. Bondoso Deus, olha para o nosso país, olha, enfim, para a tua criação, para o mundo todo. Tu criaste os seres humanos na tua imagem e semelhança. Claro que nós caímos, mas tu tens uma proposta que foi cumprida em nossa vida através do teu Filho Jesus, de refazer essa imagem
e semelhança, que assim tanto nos dignifica, elegendo cada um de nós que crê em Ti como Teus filhos e herdeiros da salvação. Mantenha-nos sempre firmes nesta fé. Tudo isso nós queremos te pedir e agradecer em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.